pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Meu nome é Aline Tirra e aqui no meu canal eu trato sobre tudo que é importante para mim: beleza, feminilidade, elegância e a vida em família. Esse vídeo de hoje traz uma resposta a perguntas que foram deixadas para mim numa caixinha no meu Instagram a respeito de como é a vida como uma mãe em tempo integral. Eu separei as melhores perguntas para fazer esse vídeo para vocês. Eu tive muita pergunta repetida, o que eu achei interessante, que mostra onde a curiosidade das pessoas vai. A número 1, então. Como você faz para aceitar que você estudou anos, tem profissão, mas decidiu se dedicar à família? Eu acredito que tudo na vida tem renúncias, né? Cada escolha é uma renúncia. E isso é referente a qualquer coisa na vida da gente. Quando você define as suas prioridades e você vê o que é importante para você, você vai abrir mão de uma coisa ou outra. A vida é feita de renúncias, né? Não só das escolhas, mas das coisas que você abre mão a partir do momento que você faz aquelas escolhas. E o fato de eu ter estudado anos, para quem não sabe, eu era professora no Brasil. Então, eu fui para a faculdade, fiquei anos estudando, atuei como professora no Brasil durante anos também, mas eu acredito que o tempo que eu estudei na faculdade não foi um tempo perdido. Me ajudou a ser a pessoa que eu me tornei hoje, né? Teve um impacto muito grande e foi uma renúncia feita de forma consciente, porque a minha prioridade era a minha família. Pergunta número 2. Dificuldades de conciliar maternidade com tempo para cuidar de mim, ter tempo para mim. Acho que não é bem uma pergunta, eu entendi que a pessoa está pedindo um conselho, né? A gente precisa aceitar que a maternidade é feita de fases, né? Assim como toda a vida da gente. Nós temos fases e é ilusão imaginar que tudo vai ser sempre da mesma forma, que se você seguir uma receita certinha, a sua vida vai andar da forma certinho, vai ser sempre previsível, porque isso não é verdade. A nossa vida gira em torno dos nossos filhos e das fases que eles estão passando. E com isso tem fases que são mais fáceis e tem fases que são mais difíceis. A questão é você aceitar isso e diminuir um pouco as expectativas do que você acredita que possa ser feito. Eu levei um tempo para aprender que eu não sou uma super-heroína, eu sou um ser humano normal, que tem falhas. No entanto, eu acho que a gente usa muito a maternidade hoje em dia como uma desculpa. A gente começou a usar os nossos filhos como desculpa para preguiça, como desculpa para não completar as tarefas, como desculpa para não se dedicar a determinadas coisas, e aí a gente usa tudo como, mas eu sou mãe, eu não tenho tempo. Você vai precisar ser muito sincera consigo mesma, parar de encontrar razões pelas quais você não pode fazer alguma coisa e tentar buscar formas para que você faça alguma coisa. Tem dias que são muito difíceis mesmo, assim, que não tem como. Tem dias que você vai dormir muito mal e não vai ter energia para conseguir fazer nada no dia seguinte. Mas esses casos, eles são uma fase, elas passam. O problema é quando você traz o comportamento que você tem nessas fases difíceis que você não consegue fazer nada para o restante da sua vida e deixar aquilo se tornar o seu normal, né? Então, assim, eu passei por uma fase bem difícil com a Eva recentemente, onde eu devo ter passado uns 2 meses, assim, seguidos, sem dormir direito. Então, eu estava dormindo, assim, 2 horas por noite. E nessa fase, eu não conseguia me exercitar. Eu gosto muito de me exercitar, eu malho sempre, eu levanto mais cedo para fazer isso. E nessa fase estava sendo muito difícil. As noites que eu dormia um pouco melhor, eu fazia um esforço e eu malhava, mesmo sem ter muita energia. Se eu tivesse levado aquilo como meu novo normal, seria muito difícil para mim voltar essa rotina de fazer exercício, de me comprometer com a minha saúde, porque eu teria sempre no cantinho ali da minha cabeça me falando que você merece descansar, você tá cansado. A gente fala assim, eu não tenho tempo para nada porque eu sou mãe. Eu não leio porque eu não tenho tempo. Eu não estudo porque eu não tenho tempo. Mas a gente sempre tem tempo para coisas triviais. Vocês já repararam que as mães às vezes estão sempre no Instagram?
né? Ou no Facebook. Então, assim, como você quer dizer que não tem tempo para ler um livro quando você tem tempo para ficar olhando a vida de todo mundo no Instagram? Então a gente precisa ser muito sincera, muito honesta. Normalizamos tanto dizendo que não podemos fazer determinada coisa porque somos mães. A gente está colocando esse peso, que é um peso muito grande, nas costas dos nossos filhos, como se eles fossem os culpados de tudo que a gente não consegue completar. Você precisa encontrar um balanço entre entender que a vida vai ser feita de fases, que você vai passar por fases que você não vai conseguir fazer muita coisa, mas sair daquela zona de conforto e ser sincera consigo mesmo, e encontrar a razão pela qual você não está conseguindo fazer as coisas. É porque você normalizou o fato de que não dá para fazer nada e aí você não faz um esforço sequer para fazer nada, ou realmente você está passando por uma fase difícil? Porque se é uma fase difícil, ela vai acabar. Outra questão muito importante, você está sobrecarregada, mas você está aceitando ajuda? É fato, nós mães, nós ficamos sobrecarregadas, nós temos muito para cuidar. Ao mesmo tempo que nós andamos sobrecarregadas, muitas vezes nós temos muita dificuldade de aceitar ajuda. E eu tive essa dificuldade no começo. E minha sogra, graças a Deus, mora bem pertinho da gente. Então, quando ela ofereceu ajuda, eu aceitei. Eu fui relutante no começo, né? Eu achava que aceitar ajuda mostrava que eu estava falhando no meu papel de mãe que fica em casa, né? Mas a verdade é que às vezes a gente precisa de ajuda, porque a gente precisa cuidar de si mesmo, né? A gente precisa entender que cansaço emocional e cansaço mental é tão ruim quanto cansaço físico. Eu aceitei a ajuda da minha sogra. Uma vez por semana, minha filha vai para casa dos avós e passa algumas horas lá, dependendo de como a rotina dela tá. Às vezes ela fica menos tempo, às vezes ela fica mais. Mas esse tempo que ela fica lá é um break para mim, que eu posso fazer o que eu quiser sem me preocupar em dar atenção para ela. Aprenda a aceitar ajuda. Pergunta número 3. Como lidar com as perguntas: você só é mãe? Não trabalha fora? Então, eu nunca passei por isso aqui. Para falar a verdade, eu não tenho uma dica de como responder a isso, porque primeiro que eu já acho estranho que as pessoas se sintam confortáveis em fazer uma pergunta sabendo que aquilo tem um tom passivo-agressivo, porque eu não acredito que a pessoa que faça uma pergunta dessa não perceba o tom que ela está colocando na pergunta, e eu acredito que seja proposital. As pessoas às vezes não se dão conta quão trabalhoso é ficar em casa e só ser mãe, né? Não, é uma pergunta que me ofende, né? Por mais que esse tom tenha saído da boca dessa pessoa de forma passiva-agressiva, é preciso que me ofenda primeiro para causar qualquer desconforto em mim. Então, não é uma pergunta que me deixa desconfortável. Eu, com muita alegria, diria que sim, que eu sou só mãe. Pergunta número 4. Você sente falta em trabalhar fora, de ganhar o seu próprio dinheiro suado? Não, absolutamente não. Eu não sinto falta nenhuma de trabalhar fora. Eu era professora no Brasil, eu amava a minha profissão, mas nem se compara à realização pessoal que eu tenho hoje cuidando da minha família. 5. Ser mãe integral faz com que se esqueça a mulher que se é primeiro? Não no meu caso. Na verdade, eu acredito que a maternidade me aflorou ainda mais a feminilidade. Se vocês pararem para pensar, nada coloca uma mulher mais em contato com a energia feminina dela do que a maternidade. Porque a energia feminina, ela se baseia principalmente no fato da mulher cuidar, né? Essa é uma característica praticamente feminina, né? Que a mulher gosta de cuidar. Nutrir é uma característica muito feminina, né? E nada vai despertar mais esse sentimento seu de nutrir do que se tornar mãe. O problema é que muitas vezes, como eu já mencionei, a gente se sente sobrecarregada. A falta de rotina ajuda também que você não consiga se organizar e assim acabe deixando a si mesma por último. No caso, eu acho que está trazendo cada vez mais o melhor de mim. Pergunta número 6. Onde você mora possui julgamento social como no Brasil? No caso da pessoa ficar em casa?
Não tanto. Eu acho que aqui nos Estados Unidos é muito mais comum ser uma mãe em tempo integral. Tanto é que eu expliquei no vídeo passado que muitas vezes as famílias aqui fazem isso por falta de opção mesmo, né? Não é uma escolha assim determinada porque isso é o melhor para nossa família. Muitas vezes é uma questão estritamente financeira. Então tem menos julgamento aqui. É muito mais comum mães que depois que tiveram filhos não voltam a trabalhar, não tanto quanto no Brasil. Porque no Brasil tem outras formas, né? O governo fornece muita ajuda para mães que querem trabalhar. Então é mais comum, é mais normal ser julgada aí, porque muitas vezes as pessoas pensam: ah, mas ela escolheu ficar em casa porque tem creche, é só colocar a criança na creche. Pergunta número 7. Como conciliar tudo e ainda ser organizada? Primeiro que você precisa estipular uma rotina. Leva um pouquinho de tempo para você notar qual a melhor rotina para você e qual a melhor rotina para o seu bebê. Mas é importante não criar expectativas, porque novamente você vai se frustrar. A vida, ela não pode ser controlada em todos os aspectos, então vão ter fases que uma rotina vai funcionar muito bem para você. E aí, do nada, algo acontece, seu filho está passando por uma fase, está passando por um salto e você perde totalmente aquela rotina. Não tem controle sobre nada que está acontecendo no seu dia. Então vai levar um tempo mais para você se readaptar novamente, criar uma nova rotina que novamente faça sentido, porque a criança está em desenvolvimento. Principalmente no primeiro ano, ela passa por diversas fases e você vai notar que você vai precisar readaptar a sua rotina com constância. É uma mudança constante a cada 2 ou 3 meses. Quando você acha que está dominando bem uma rotina, pá, uma coisa acontece e sua rotina já mudou completamente. Mas é importante que você tente estipular uma forma de rotina. Tem sempre algo que eu consigo fazer no meu dia para me manter organizada. Suponhamos que minha filha acordou, dei café da manhã para ela e é a hora de brincar. Naquele momento que ela vai brincar, se é um dia que ela está brincando independente e ela não quer ficar grudada em mim o tempo todo, eu vou tentar fazer alguma coisa na casa para ir adiantando o meu dia, né? Passar um aspirador, colocar a louça do café na manhã na lavadora, ou tirar pó das coisas aqui perto de onde ela está, né? Porque a minha casa é pequena, então eu consigo ver ela o tempo todo. Ou colocar uma roupa para lavar, ou dobrar uma roupa que já estava lavando. Todos os dias eu tento completar pelo menos 2 ou 3 tarefinhas. E se é um dia que eu não estou conseguindo fazer nada porque ela está muito grudada comigo, eu realizo o que eu conseguir realizar enquanto ela vai tirar o cochilo dela. Muitas vezes a gente precisa aceitar que não dá para ter controle sobre tudo, mas novamente nós precisamos ser honestas e fazer o máximo que pode ser feito dentro daquela janela de tempo que nós temos. A pergunta número 8 é como organizar a rotina do bebê. Eu acho que essa pergunta é uma pergunta muito ampla e merece um vídeo só para ela, né? Para falar um pouco sobre a rotina do bebê e de todas essas mudanças que o neném passa. Pergunta número 9. Fale sobre a visão equivocada de que ficar em casa é mais fácil. Tem sempre algo para ser feito. Ao mesmo tempo que a gente tá fazendo uma atividade aqui, a gente tá pensando o que tem que ser feito. Então, muitas vezes eu tô passando aspirador de pó na casa. Eu não consigo pensar apenas naquele momento, que eu estou apenas passando aspirador. Ao mesmo tempo que eu estou fazendo aquilo ali, eu já estou pensando, eu preciso ligar no médico para marcar uma consulta, preciso passar no correio para deixar um envelope, eu preciso ir no mercado, o leite acabou. Ficar em casa não é fácil, a gente vai sempre ter alguma coisa para fazer. A vida não para, né? Eu acho assim que eu só paro para descansar mesmo depois que eu coloco a Iva na cama. E aí eu falo assim, não, agora é o meu tempo de descansar. Quando trabalha fora, a gente trabalha das 9 às 5. Ficar em casa é um trabalho que nunca acaba. Você tá trabalhando o tempo todo cuidando da casa, você tá trabalhando no final de semana, não tem férias, não tem atestado, você precisa trabalhar doente, principalmente quando você tem filho, né? Você precisa trabalhar doente, eu não posso simplesmente falar, hoje estou doente, hoje eu não vou ser mãe, hoje eu não vou cuidar da minha filha. Pergunta número 10. Como não se sentir isolada? Quando eu me tornei mãe, eu comecei a procurar outras mães. Uma das coisas que eu fiz logo que a Eva nasceu foi criar um grupo no Facebook. Eu procurei por grupos de mães no Facebook da minha área
e eu não achei nenhum que tivesse mães com crianças pequenas, né? Então eu tive a ideia de eu mesma criar um grupo na minha região, estritamente para novas mães. E eu fiquei muito surpresa quando esse grupo começou a ter muitos pedidos para entrar. E eu percebi que tinha muitas mães na minha área com a mesma necessidade que eu tinha, que era de se conectar com alguém. Porque muitas vezes a gente tem amigas, mas que não estão passando pelas mesmas fases que a gente. Então, às vezes, tudo que você precisa é alguém que entende pelo que você está passando para você se conectar. Mas também quando a Eva começou a frequentar atividades como a natação e a ginástica dela, eu acabei conhecendo outras mães e nessa de ir conhecendo mães, conversando, fazendo playdate aqui e lá, eu acabei encontrando um grupo de mães maravilhoso que acabaram se tornando minhas amigas e depende de você não se sentir isolada. Se você vai ficar dentro da sua casa o dia todo chorando as pitangas porque você perdeu as amizades, as suas amigas não têm mais tempo para você, nada vai mudar. Primeiro que a gente precisa aceitar que não é responsabilidade dos outros parar tudo na vida deles para nos fazerem sentir bem. Gente, a vida é feita de fases, né? Essas pessoas que não são mães, que às vezes não estão casadas, elas estão passando por outras coisas. E aí quando ela se junta com você e tudo que você sabe falar é sobre o salto que o seu filho tá, como que você não anda dormindo de noite, como que, ai, que coisa mais linda, o dentinho tá nascendo. Isso, nada disso é de interesse para suas amigas. Então, se você quer manter amizade com essas meninas que não estão na mesma fase que você, tenha certeza que você vai trazer algo em comum para a mesa, né? Não obriga a pessoa a sentar lá com você por 2 horas e você só fala do seu filho. O que vocês conversavam antes de você se tornar mãe? O que vocês tinham em comum? Aceite que essas pessoas que não têm filhos, elas precisam ter esse lado seu, aquele mesmo lado que você tinha antes de ser mãe. Encontre outras mães, outras amigas que estejam passando pela mesma coisa que você está passando no momento, né? Então é muito importante que você faça um esforço para se conectar com essas pessoas, porque essas vão ser as pessoas que você vai conseguir dividir os momentos únicos que você está passando agora. E que quando você precisa de conselho, quando você não sabe o que fazer, quando você está em dúvida de como proceder com determinada fase que seu filho está passando, são essas as pessoas que você vai conseguir conversar e desabafar. Não é para sua amiga que é solteira que você vai ficar o tempo todo reclamando que você não dorme, né? Elas não têm obrigação nenhuma de escutar isso. Então, para você não se sentir isolada, busque, saia da sua zona de conforto, procure outras mães, puxe conversa, sai para caminhar, vê uma mãe ali com um carrinho de bebê, puxa conversa, fala um oi, um bom dia, comenta sobre o tempo, né? Dê o primeiro passo para não se sentir isolada, faça amizades, saia de casa com seu filho não é desculpa para você ficar só dentro de casa, vai caminhar, vai se exercitar, né? O dia tá bonito, coloca seu bebê no carrinho de bebê, vai para um parque, né? Vai tomar um café numa cafeteria sozinha, saia para se distrair e com isso se aproxime de pessoas, de outras mães, né? Então, você precisa dar o primeiro passo. Se você não quer se sentir isolada, esteja aberta a conhecer novas pessoas, a iniciar a conversa com outras pessoas, a fazer novas amizades. É dessa forma que você não vai se sentir isolada. Pergunta número 11. Quanto tempo acha que vai se dedicar à família? Sente esse trabalho reconhecido? Eu vou me dedicar à minha família para sempre. Mas se o que você quer dizer com essa pergunta é quanto tempo eu vou ficar em casa, quanto tempo eu não vou trabalhar, eu não me vejo em um curto período de tempo voltando a trabalhar, tá? E o porquê disso é que eu não tenho intenção de mandar a minha filha para a escola. Eu tenho intenção de fazer o homeschooling com ela. Então, nós também queremos ter mais filhos, então mesmo que a minha filha estivesse mais velha, com idade de ir para a escola, por exemplo, eu teria outros filhos que eu pretendo ter, né, em casa para serem cuidados. Mas além de tudo isso, a minha filha não vai para a escola. Só Deus pode dizer quanto tempo eu vou ficar em casa com eles. Eu não posso dizer com toda certeza que eu jamais vou mandar meus filhos para a escola. O foco é ficar em casa por tempo indeterminado, cuidando dos meus filhos, cuidando da educação deles em todos os sentidos, não só familiar, como também escolar. Sinto esse trabalho reconhecido? Depende. Qual é o reconhecimento que eu estou buscando?
né? Eu estou buscando reconhecimento do mundo ou estou buscando reconhecimento da minha família e de Deus, né? Porque a minha prioridade não é que o mundo me reconheça. Eu não preciso do mundo batendo palma para mim, falando: nossa, parabéns, você é uma mãezona porque você fica em casa e você abriu mão de tantas outras coisas para cuidar dos seus filhos. Eu não preciso desse reconhecimento de ninguém, eu não preciso do reconhecimento do mundo. Eu tô muito certa do que eu quero, do que é melhor para minha família. E o que importa para mim é o reconhecimento da minha família. Então, o meu marido reconhece o meu trabalho, ele é muito grato, ele deixa isso muito claro o tempo todo, e são as palavras dele que importam para mim, de mais ninguém. Então, sim, eu sinto meu trabalho extremamente reconhecido. Número 12. Você tem uma mesada do seu marido para seus gastos pessoais? Como isso está funcionando? Sim, eu tenho uma mesada do meu marido. A cada vez que ele deposita o cheque dele, já tem uma transferência feita automaticamente da conta dele para minha, que eu posso gastar com o que eu quiser. E isso foi um combinado que a gente teve quando eu ainda estava grávida, que eu tinha essa preocupação de como eu faria, né, para comprar as minhas coisas, porque eu sou uma pessoa vaidosa, eu gosto de comprar, eu admito, eu gosto de ter minhas coisinhas. E eu tinha essa preocupação, porque eu fui independente a vida toda e eu não queria ter que sentir que cada vez que eu quero comprar alguma coisa, eu tinha que pedir dinheiro para ele. Foi uma sugestão dele que ele me daria uma mesada e que eu pudesse gastar esse dinheiro com o que eu quisesse sem precisar de satisfação nenhuma para ele, e tem funcionado de forma maravilhosa com a gente. Então esse dinheiro que eu ganho, essa mesada que eu ganho dele, é para meu gasto unicamente. Eu não preciso comprar nada para a Eva desse dinheiro, eu não preciso pagar nada quando eu vou em lugares com a Eva e que a Eva come ou qualquer coisa do tipo. Eu não preciso tirar do meu dinheiro para nada. Tem funcionado muito bem e eu acho que é uma solução maravilhosa para mulheres que têm medo de se dedicarem à família e ficarem nessa de ter que ficar pedindo dinheiro para o marido. E a última pergunta é: quais livros e Insta você recomenda para que tenhamos uma vida familiar harmoniosa? Essa é outra questão que eu poderia falar muito sobre aqui. Eu acredito que se você tem o foco de buscar uma harmonia familiar, primeiro de tudo, o livro que você vai encontrar os guias práticos é a Bíblia, tá? E novamente, essa é a minha visão de cristã. Eu falo isso em todo vídeo, mas se você discorda, se você não tem essa visão cristã tradicionalista, talvez esse canal não seja para você. A Bíblia é um guia muito prático do que fazer e o que não fazer, né? Então, eu acho que é importante que você aprenda a ler a Bíblia, aprenda a ler devocionais, aprenda o seu papel de mulher dentro de casa, quando você escolhe ser mãe e esposa em tempo integral. E quanto a Instagram, evite ficar seguindo pessoas que pregam uma coisa totalmente diferente, totalmente oposta do que você está tentando trazer para sua vida, né? O motivo de eu ficar seguindo 1 milhão de páginas que só fale sobre vida de luxo, né? Se essa não é a minha vida. Eu não quero trazer certa insatisfação para minha vida, ficar o tempo todo me comparando sobre o que eu tenho e o que eu não tenho, né? E isso vale para diversos aspectos da vida da gente. Para que você vai ficar seguindo pessoas que te fazem sentir insatisfeitas? Busque seguir pessoas que compartilham das suas crenças, dos seus valores. Hoje, as páginas que eu mais gosto de seguir são páginas com famílias enormes, são páginas que as mães fazem homeschooling, são páginas que falam sobre criação dos filhos de forma cristã, são páginas que falam sobre esses valores, e eu calo um pouco o mundo lá fora, porque a opinião do outro, o que está acontecendo no mundo, só tem poder se você deixa entrar. Então, se você quer construir uma vida harmoniosa, é importante que você crie sim essa redoma ao redor da sua família. Tem páginas que ficam incitando uma guerra entre masculino e feminino, o tempo todo falando mal de homem, o tempo todo falando que homem não presta, que homem é isso, que homem é aquilo, que não sei o que, né? Fazendo a visão sempre da mulher como uma coitadinha. Então tem uma guerra aí muito grande acontecendo. Se você nunca percebeu isso, abra seus olhos e veja o que a mídia está incitando, o que muitas páginas estão incitando nessa guerra contra o feminino, contra o masculino. E não tem como você ser feliz e ter uma família harmoniosa se você traz isso para dentro da sua casa. Se você está constantemente pensando que o seu marido não vê o seu valor, que o seu marido
é um inútil, que o seu marido trabalha fora de casa, mas chega em casa e não ajuda com nada, né? Essas páginas, elas estão ali para incitar isso, para pouco a pouco ir minando a sua vida familiar, a sua harmonia, te trazendo aquela insatisfação o tempo todo. A gente é muito, muito, muito influenciado por tudo que a gente consome, e isso incluindo a rede social. Ficar em casa, se dedicar às famílias é um princípio muito, muito cristão, é um princípio bíblico, que se você ler a Bíblia, você vai entender o porquê, né? O porquê que Deus preparou a mulher para cuidar dos filhos, o porquê que Deus preparou a mulher para carregar os filhos. É um princípio muito cristão. Se você quer entender um pouco mais sobre isso, eu aconselho muito os vídeos do pastor Mossellini, acho que esse é o nome dele. Eu consumo o conteúdo dele o tempo todo e abriu os meus olhos, né, para essa questão também de ficar em casa, a questão da maternidade, o princípio cristão que é ser mãe em tempo integral. Então, se você quer saber mais sobre isso, assista os vídeos dele, são maravilhosos. Eu recomendo muito, porque eu tirei muitas lições valiosíssimas dos vídeos dele. Bom, gente, então é isso. Esse vídeo ficou longo. Espero que vocês tenham gostado. Se você ainda não me segue no Instagram, eu vou deixar meu Instagram aqui. Corre lá, me segue. Eu estou constantemente falando sobre essa vida de mãe em tempo integral, a vida nos Estados Unidos e um pouquinho de tudo mais no universo feminino. Se esses são assuntos que te interessam, corre lá, me segue, que eu vou adorar ter você por perto. Um beijo e até a próxima.